Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte da série Romance de Emmanuel. E esse livro ele traz a história, a personagem principal seria a Alcione, ou é a Alcione, que ainda não apareceu, ela não se reencarnou ainda até nesse momento em que nós estamos no terceiro capítulo, A Caminho da América, ali no ano de 1663. Então, no vídeo anterior, nós vimos que o Cirilo, depois de ter ido visitar o pessoal dele lá na Irlanda, que estava passando por uma situação de penúria material muito grande por causa da perseguição que eles, como católicos, estavam recebendo dos protestantes. E quando a pessoa que organizou tudo foi a Susana, a prima dele, aquela que a gente viu nos 50 anos depois como sendo a Cláudia Sabina, que era apaixonada pelo Elvídio Lúcius, que era o Cirilo nessa época, ali nos 50 anos depois. Da mesma forma, ela continuou apaixonada doentiamente por ele e quando ela entendeu que ele se casaria com a Madalena, que é a mesma que era a mulher dele nos 50 anos depois, a Alba Lucínia, ela então, tudo que ela disse é que se vingaria, que os afastaria. E quando ela chegou ali na Irlanda, para visitar os pais do Cirilo, que são tios dela, já que ela é prima dele agora, ela então se deparou com toda essa situação de pobreza absoluta e os incentivou a estarem mudando para um mundo novo, estarem indo para o continente americano, ali nos Estados Unidos. E quando eles disseram que seria possível, que eles teriam até passagens mais em conta em um navio, porém havia necessidade que houvessem homens fortes para ajudar na travessia, ela logo entendeu que seria uma chance para ela estar fazendo a vingança e mais uma vez então separando os dois, como ela fez no livro anterior, que causou todo aquele drama. Mas eu deixo aqui a playlist com o livro 50 anos depois e você vai entender melhor. Então, depois que ela organizou tudo e os pais dele escreveram para ele em Paris e ele agora, então, nós vimos que ele já foi ali para a Irlanda, foi convencido de que deveria fazer essa viagem com os pais deles, para a Irlanda e antes de viajar então ele voltou para Paris para ver se a mulher dele, a Madalena, poderia acompanhá-lo, porém ele viu que não seria possível porque a mãe dela está muito adoentada, ela não pode deixar ao lado da mãe dela, do leito da mãe dela que está muito adoentada agora. E nós vimos também que o Cirilo foi ali contar a novidade para o professor Jacques, que notou que ele estava muito mudado, muito diferente, e percebeu também que ele não foi ali para se aconselhar, e sim para dizer que ele tinha tomado essa decisão. E o professor Jacques tentou dar um conselho, disse a ele que nunca tinha se afastado da mulher dele. O professor Jacques que disse que ele nunca se afastou da Felícia, a mulher dele, a não ser na hora da morte. Mas o Cirilo não conseguiu prestar atenção, entender o que estava sendo dito a ele. E aí nós vimos então que depois que ele voltou lá desse encontro de Blois, desse encontro com o professor Jacques de volta para Paris, decorreu-se então um mês. Então, decorrido um mês, chegou a véspera da viagem para a Irlanda, consoante as obrigações assumidas. Nesse dia, Cirilo e a esposa entreolhavam-se como duas crianças extremamente afetuosas, despertadas de um sonho encantador para realidades dolorosas. Aqui então, o Emmanuel já prenunciando que se a gente tem alguma dúvida de que essa separação só vai trazer a dor para eles, não precisa ter mais nenhuma, é isso que ele diz que vai acontecer. Então agora eu vou continuar a leitura, eu peço que Deus me abençoe, Jesus Cristo permita que eu faça essa leitura da forma mais digna possível, pelo tamanho da obra que é de Chico Xavier e Emmanuel, evidentemente feita com a anuência do Mestre Maior Jesus Cristo. Peço que os meus comentários possam ser pertinentes e que nós todos que estamos, eu que estou lendo e você que está seguindo, sejamos abençoados com esse bálsamo que o Emmanuel disse que esse livro é.
e que se tiver alguma coisa que a gente esteja atravessando na nossa vida, que o exemplo desse livro possa nos mostrar como fazer de uma forma melhor, aprendendo pelo amor e não pela dor, que isso aconteça. Muito obrigada a você que está acompanhando, muito obrigado Chico e Emmanuel. Continuando então. À noite, não obstante a dispneia de Dona Margarida, ambos saíram para a contemplação da natureza, ansiosos por alguns minutos de plena solidão que lhes facultasse permutar as impressões mais íntimas. O céu de Paris fulgurava como nunca, pintalgado de estrelas, e cada jardim exalava os perfumes doces da primavera. Os jovens esposos recordavam que havia decorrido justamente 1 ano do primeiro encontro deles. Falaram no carrossel de junho de 1662, entre cariciosas evocações. Certamente, a maioria dos amigos não mais se recordava dos folguedos populares, mas os pequeninos encantos da festividade representavam para eles poderosos motivos de reminiscências gratíssimas. 1 ano passara com a rapidez de uma semana breve. A certa altura da palestra, amorosa e confidencial, Cirilo tomou com mais vivacidade as mãos da esposa e considerou: querida, não sei o que tenho. Minha coragem parece diminuir à medida que se aproxima o instante da separação. Não te deixes abater por emoções contrárias aos teus compromissos, Cirilo, murmurou ela, esforçando-se por manter atitude de extrema fortaleza moral, de modo a encorajá-lo sem ele demonstrar a própria dor. Mais 1 ano apenas estaremos juntos, acima de todas as contingências materiais. Até lá, a mamãe terá melhorado e partiremos todos. Em primeiro lugar, seguirá a nossa família de Belfast e depois nós, os de Paris. Então aqui a gente vendo que a Madalena está fazendo das tripas coração para não desanimar. Ela está vendo que o momento ali, quando chegou, é agora mesmo que ele vai. Ele decidiu que ele ia, mas chegou o momento. Tem que dizer adeus e partir. Então ficou forte, ele entendeu que vai ser difícil, e aí se ela começar a chorar também não vai dar certo. Então ela fazendo das tripas coração para encorajá-lo, sem deixar que ele perceba a dor que isso está trazendo para ela. Reconheço tudo isso e não me faltam esperanças, disse o rapaz, entretanto, mortificantes pensamentos me dilaceram o coração. Ela, que lhe falava de alma opressa, não conseguiu esconder por mais tempo a emoção e deixou cair uma lágrima, embora fizesse o possível por ocultá-la. Choras, Madalena? Perguntou o rapaz penosamente surpreendido. Sofres também assim? Não, Cirilo, minha lágrima é de esperança, pois que a saudade significa a própria esperança chorando de ansiedade e alegria. O filho de Samuel compreendeu que necessitava controlar as próprias forças a fim de levantar o ânimo da companheira abatida por graves provações domésticas e, enlaçando-a com muito carinho, procurou consolá-la. Então ali, um procurando consolar o outro, então, porque ele pensou que ela estava mais forte, mas quando ele viu ela chorando, mas ainda assim ela disfarçou. Não chores, Madalena, breve regressarei a buscar-te e seremos venturosos para sempre. Edificarei nossa casa em alguma encosta cheia de verdura, de onde possamos todas as noites contemplar o céu. Abraham Gordon me esclareceu os detalhes da paisagem do nosso futuro habitat, e creio saber de antemão o local em que teceremos o nosso ninho. Havemos de admirar a beleza e a intensidade dos horizontes. Um grande rio banha nossas terras. Logo que conclua a casa, rodeá-la-ei de jardins. Quando lá chegares, tudo há de ser primavera, vida e alegria. E mais tarde, querida, criaremos nossos filhinhos sob a umbela de um firmamento luminoso e livre. A filha de Dom Inácio enxugou as lágrimas com sincera conformação e falou comovida. Cirilo, não desejo que partas sem me ouvires.
Essas palavras eram ditas com inflexão de voz indefinível e, no entanto, como se perdiam em tímidas reticências. Dize, Madalena, de que se trata? É que nestes últimos dias venho sentindo comoções estranhas e mamãe acredita que se prendam ao nosso primeiro sonho. Ele abraçou-a sensibilizado. Como sou feliz, murmurou transbordante de júbilo. Não ficarei tão sozinha, concluiu então a Madalena com um resignado sorriso. Ou seja, aqui a gente entendeu que ela está grávida, por isso ela estava assim, com essa atitude para contar a ele, ele ficou super feliz e ela disse, não ficarei tão sozinha. E assim permaneceram longas horas na contemplação da noite, perguntando promessas de infinito amor e mútua compreensão. Cirilo arquitetava 1000 castelos para o porvir, enquanto a esposa escutava-o elevada, olhos luzindo de esperança, acompanhando o idealismo ardente. Discutiam os detalhes da futura residência na América, falaram dos filhinhos que Deus lhes mandaria ao lar e que seriam educados distante dos centros do despotismo e da ambição. Em dados momentos, a voz da jovem embargava-se de lágrimas, mas fazia o possível por demonstrar paciência e energia em tão amargosas circunstâncias. Ante a nova perspectiva, o rapaz prometia esforçar-se para voltar antes de 1 ano. Assim, afagando mútuas esperanças, passaram a última noite ansiosos por dilatá-la ao infinito. No dia seguinte de manhã, a família Villamil, exceto Dona Margarida, estava congregada em pequeno conselho. Antero, com a expressão artificial, justificava a preocupação de Cirilo quanto à construção do lar no seio agreste da natureza, pois também ele, segundo afirmava, a qualquer situação destacada em Paris, preferia o recanto simples e calmo de Versailles. E enquanto Dom Inácio fazia ao genro as suas alegres e derradeiras recomendações, Madalena contemplava angustiadamente o esposo, desejando repetir-lhe as observações do amor infinito. Tinha sede de redizer-lhe no ouvido os 1000 pequeninos cuidados do coração, mas a presença de Antero e do genitor lhe tolhia as carinhosas expansões. O velho fidalgo encarava o estado de espírito dela com vereditos ruidosos que a filha era obrigada a receber com humildade e complacência. O velho fidalgo encarava o seu estado de espírito com vereditos ruidosos que a filha era obrigada a receber com humildade e complacência, esforçando-se por ocultar a amargura indefinível que lhe cortava o coração. Nesse momento, Cirilo fez a Dom Inácio a entrega de 10.000 francos para que fossem atendidas as despesas de ordem imediata na ausência dele, prometendo trazer quantia mais vultosa no regresso. O sogro agradeceu e guardou a dádiva com carinho, sem que ninguém notasse a expressão diferente que se fizera no olhar de Antero de Oviedo. Por que será que foi essa expressão diferente no olhar do Antero? Porque até então a gente viu que quem custeava todas as despesas da casa, antes do casamento do Cirilo com a Madalena, era ele, o Antero, porque o pai da Madalena estava quebrado financeiramente depois de ter se indisposto com o rei Luís XIV da França, que é para quem ele trabalhava, ele perdeu o emprego dele. Então eles ficaram todos dependentes do Antero, para quem a Madalena tinha sido prometida desde o início. Apesar eles eram primos, mas ela estava prometida para se casar com ele. E logo que o Cirilo apareceu, então os planos do Antero para com a amada dele não puderam se realizar. E aí, então eu acredito que o olhar dele aqui é que é muito mais fácil se eles continuarem, especialmente agora que o Cirilo vai se afastar, que eles voltem, que a família volte a ficar completamente dependente dele para dinheiro. E assim ele não deve ter visto com muitos bons olhos que então o Cirilo deixou 10.000 francos ali, o que faria com que a família ficasse um pouco independente. Ali talvez atrapalhasse um pouco os planos dele. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa com relação a isso.
Em seguida, o viajante buscou um pretexto para falar a sós com o primo da esposa e, com toda a ingenuidade e boa-fé, recomendou-lhe com interesse. Antero pode crer que parto absolutamente confiado no seu espírito de iniciativa e generosidade. Espero que sua dedicação vele por Madalena e por nossos velhos amados, com a mesma disposição sincera de auxílio que me há dispensado desde que nos abraçamos pela primeira vez. O moço espanhol detestava-o bastante para não gozar com seus sofrimentos, mas esboçou uma atitude exterior de fraternidade, concordando. Podes partir tranquilamente. Compreendo as contingências imperiosas que te obrigam a tamanho sacrifício. Para mim, Madalena é qual irmã a quem consagro minha melhor estima. Quanto aos tios, são eles de fato os pais que encontrei na vida. Então aqui, todo dissimulado, como o Emmanuel já disse que ele era, totalmente apaixonado doentiamente pela Madalena, ele faz de conta que agora então ele só tem um amor fraternal por ela, e eu acredito que aqui o Emmanuel também expressou bem o quanto ingênuo é o Cirilo, porque ele sabia que o Antero era apaixonado pela Madalena, logo ela era prometida dele, e ele acredita realmente que agora tudo mudou e que ele só gosta dela como uma prima querida, e é para ele que ele pede então pro Antero, então que o Cirilo pede que tome conta da mulher dele e dos tios, dos pais dela. A mesma coisa que a Madalena fez para Susana, que também com certeza é a última coisa que ela vai fazer, é tomar conta do Cirilo para a Madalena, porque ela já disse que ela vive a vida dela para reconquistá-lo, para retomar a posse dele. Porque aqui então nós vemos duas pessoas completamente apaixonadas doentiamente por outras há mais de 6 séculos, que são o Antero, aqui, que foi o Lólio Úbico nos 50 anos depois, apaixonado pela Alba Lucínia, e a Susana, que foi a Cláudia Sabina, apaixonada pelo Ovídio Lúcio, o Ovídio Lúcio que hoje é o Cirilo, e a Alba Lucínia, que hoje é a Madalena. Tá tudo nos 50 anos depois, eu deixo o livro aqui, se você quiser ver, deixo a playlist, eu fiz também. Depois de outras considerações afetivas, Cirilo apertou-lhe a mão confiante e agradeceu o compromisso de olhos úmidos. Recordações finais, derradeiros abraços e sob o olhar despeitado de Antero, o filho de Samuel beijou a esposa pela última vez. Madalena enxugou as lágrimas que não pôde conter e Cirilo, de alma torturada, aboletou-se no pequeno carro de um amigo que deveria conduzi-lo até ao porto de Brest. O casal Villamil d'Avenport tinha o espírito angustiado por perspectivas atrozes. Madalena, porém, elevava orações ardentes ao céu, suplicando à Mãe de Jesus lhe balsamizasse o cérebro torturado por martirizantes presságios. Na Irlanda, desde a chegada de Cirilo, tudo constituía um torvelinho de providências e decisões de últimos dias. Naturalmente, a maioria dos retirantes mantinham-se em expectação amargurosa, considerando o momento de abandonar a paisagem que os vira nascer, mas cada qual trabalhava por demonstrar contentamento e coragem, com esforço heróico. Susana, que aguardava a partida dos parentes para voltar à França, cooperou nos mínimos problemas, proporcionando-lhes solução justa. Então lá em Paris ficou o Antero, e aqui a Susana, que foi quem começou a organizar todo esse plano, e ela ficou ali até então que eles partam, e ela está cooperando então para solucionar todo e qualquer problema. Nesse momento que eles estão ali todos fazendo das tripas coração para mostrar coragem, mas eu acredito que deva ser um momento bem difícil, um momento em que a gente tem que abandonar o lugar onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, não para ir para um outro país assim e a gente volta, não, é uma viagem definitiva, eles vão mudar, eles vão realmente se instalar em outro lugar e num lugar bem distante, que eles não conhecem nada. Deve ser um momento difícil, mas a Susana, eu acredito que nesse momento ela esteja dando força, porque para ela tudo que
de pior que possa acontecer é eles mudarem de ideia, não quererem mais ir. Ela tem que fazer com que o plano dê certo. A nau do capitão Clinton era de construção reforçada e largas proporções, mas não podia conter tudo que Constância desejava levar como recordação do Ulster. Entretanto, a boa senhora organizou pequenos pacotes com sementes de árvores e flores ao alcance dela, no intuito de cultivar as lembranças irlandesas nas terras fecundas da América. No dia do embarque, Susana chegou a afirmar de cara alegre que o navio de Clinton assemelhava-se à Arca de Noé em miniatura. Na praia, a jovem de Blois contemplou a embarcação até que desaparecessem ao longo as velas enfunadas. Recolhida em sua imaginação doentia, Susana pensava consigo mesma: estou satisfeita, a vitória me pertence. Ou seja, até agora o plano dela de separar o Cirilo da Madalena está indo de vento em popa. Ela acaba de vê-lo sumindo ali no oceano, naquele navio que ela disse que parecia a Arca de Noé, todos indo para a Terra Prometida, sozinho, sem a Madalena. Por enquanto está tudo super dando certo para ela. Vamos ver se continua. Enquanto a embarcação atravessava o Canal do Norte, tudo foi um desdobrar de adeuses e entretenimentos carinhosos. Aqui e acolá, sinais da costa acenando ao ânimo patriótico dos viajores, mas quando o navio se afastou no segundo dia, a situação tornou-se muito diversa. Chegada a noite, com o vento favorável, a embarcação achava-se em pleno mar. O dia havia mergulhado num manto de indefinível tristeza. O próprio Abraão, segurando calmamente o cachimbo, fixava olhos nevoados de lágrimas o rumo da costa que ficava à distância. Em todos os espíritos, a saudade eclipsando a esperança. Quando a escuridão noturna se fez de todo sobre a imensidade móvel das águas, o ancião de Belfast acendeu um achote e abriu o Novo Testamento. Esta noite, disse ele com voz grave e pausada, leremos o livro ajoelhados. Os presentes o acompanharam com singular interesse, genuflexos. O velho Gordon, abrindo as páginas amareladas sobre mesinha tosca, onde se espalhava a luz bruxuleante, leu em voz alta todo o capítulo 27 dos Atos, que relaciona as notícias de viagem de Paulo de Tarso para Roma. Isso feito, voltou às páginas, deteve-se no versículo 15 e repetiu em solene atitude. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixarmos ir à toa. Não entendeu então? E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Depois da pequena repetição, o velhinho bondoso olhou para o alto e exclamou: e olha, meu Deus, eles ali no navio, começando uma viagem ali que para eles é completamente desconhecida, pelo menos para a família que ainda não foi, talvez o capitão, o Gordon ainda conheça, e aí eles abrem ali a Bíblia e vem exatamente um trecho em que fala dessa passagem que o navio é arrebatado contra o vento, então uma situação difícil. Senhor, o navio dos nossos bens foi arrebatado às nossas mãos na terra em que nascemos. É ele falando com Deus aí. Nossa existência na Irlanda sofria inutilmente o golpe dos ventos contrários ao vosso amor e sabedoria. É por isso, Divino Salvador, que aqui nos encontramos nesta casca de nós, esperando que se cumpram os vossos insondáveis desígnios. O capitão Clinton, antigo corsário habituado a espoliar para não ser espoliado e a matar para não morrer, ao ritmo das leis rudes que imperavam no oceano, cercado por homens numerosos, armados de mosquetes, sabres e punhais,
murmurou compungidamente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Terminaram as orações e a luz foi apagada, a fim de evitar qualquer desperdício. Foi então que Cirilo, mais altamente tocado no coração, abraçou a velha genitora no seio das sombras, como a única pessoa indicada a lhe compreender a alma ferida. Constância percebeu a angústia do rapaz e falou-lhe com brandura: Deus sabe, meu filho, que é por seu amor que enfrentamos os abismos oceânicos. Cirilo, contudo, não conseguia suportar por mais tempo as ondas de dor que se lhe represavam no peito. Afastando-se para um recanto escuro, onde sopravam as brisas favoráveis da noite, contemplou o céu estrelado e chorou amargamente. Ou seja, toda aquela mise-en-scène que ele fez ali para Madalena, para não mostrar a ela o quanto ele estava sendo difícil para ele, agora ele não conseguiu mais. Agora que já está realmente ali, não tem mais volta, ele está dentro do navio que vai levá-lo para tão distante dela, por tanto tempo, delas agora, porque ela está grávida. E eu acredito, nossa, deve ser um sentimento assim, difícil de imaginar como é que deve ter sido difícil para ele de suportar, não é? E então é dessa forma que termina o terceiro capítulo, Rumo à América, e vamos dar continuidade no próximo vídeo do capítulo 4, tá bom? E eu espero que, se você estiver gostando, você continue acompanhando comigo. Se você quiser compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, eu agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros do Chico que estão lá, você vai gostar muito, vai ajudar a entender isso aqui. E tem outros livros lá também, além dos livros do Chico Xavier, tá bom? Eu espero que você goste. E se gostar e quiser se inscrever lá, eu te agradeço também. E até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!